Olá, a paz do Senhor. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Aqui no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, nos conta que Jesus ele andou por cima do mar. E logo ordenou Jesus a seus discípulos, dizendo que entrasse no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ter com eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma? E gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem, Pedro. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém? Palavra maravilhosa que está falando comigo e contigo no dia de hoje. Deus, Ele quer falar ao teu coração através dessa palavra. Quando Jesus ele estava lá no monte orando, a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele desce do monte, ele vai ter com os discípulos. E quando ele vai ter com os discípulos, o barco ele já estava no meio do mar. E quando o barco estava no meio do mar, a Bíblia nos diz que o vento ele era contrário. Quantas das vezes na minha e na tua vida não é diferente? Quantas das vezes parece que a nossa embarcação ela vai afundar devido a tantos problemas, devido a tanto vento, devido a tanta tempestade que nós passamos. Mas Jesus, vendo a situação que os discípulos estavam passando, a Bíblia diz que ele começa a andar sobre o mar para ir ter com os discípulos. E os discípulos que estavam dentro do barco, quando vê Jesus andando sobre as águas, eles se assustaram e pensaram que era um fantasma. E a Bíblia vai dizer que Jesus na mesma hora falou para eles: não temas, sou eu. E quando Jesus diz que é ele que estava andando sobre o mar, Pedro, que era um dos discípulos, ele era um homem muito ousado. E Pedro diz: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ter contigo. E Jesus ele fala para Pedro: vem, Pedro. Pedro, vem, Pedro. E o que Pedro faz? Pedro ele toma uma atitude. Muitas das vezes a minha vida e a tua vida não muda por falta de atitude. A Bíblia vai dizer que Pedro ele desce do barco, ele começa, aleluia, a andar sobre o mar, olhando para Jesus. E a Bíblia vai dizer que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele viveu o sobrenatural. A Bíblia vai dizer que ele foi andando sobre as águas. Ele foi andando sobre as águas. Só que a Bíblia também diz que por algum momento Pedro ele resolveu olhar para a tempestade. E quando Pedro ele olha para a tempestade, ele começa a afundar. Muitas das vezes você está indo para a casa do Senhor e enquanto você está olhando para Jesus, as coisas começam a fluir na tua vida. As coisas começam a desenvolver na tua vida. Mas quando de repente você tira os teus olhos do foco, quando você tira os teus olhos de Jesus, você começa a afundar. Quando você começa a olhar para a tempestade, quando você começa a olhar para o erro do irmão, para o defeito do irmão, ao invés de você olhar para Jesus, que é puro, que é fiel, que é perfeito, muitas das vezes você olha para o erro dos outros e acaba se afundando. E todas as vezes que você tira o foco de Jesus, as coisas começam a desandar na tua vida. E na vida de Pedro também não foi diferente. Quando ele tirou o foco de Jesus, ele afundou. Só que Pedro, ele foi e fez o que era certo. Quando ele viu que estava afundando, ele clamou e disse: Senhor, não vê que estou perecendo? E a Bíblia vai dizer que na mesma hora, Jesus ele estendeu a mão e levantou Pedro de novo. O que eu
quero dizer com isso? Se você estiver fraco na fé, se você estiver passando por momentos difíceis, estiver com vontade até mesmo de desistir da caminhada, até mesmo de parar, eu quero te dizer, não pare, clame ao Senhor, porque Ele tem poder para te tirar de qualquer situação. Ele tem poder para te levantar de novo. Talvez você esteja caído, talvez você esteja passando por alguma situação na tua vida que está até mesmo te fazendo querer desistir. Mas eu quero te dizer, não desista. Clame ao Senhor, porque Ele tem resposta para você nesse dia. E a palavra que Deus manda te dizer hoje é: não tire os olhos de Jesus. Mas se por aventura, por causa da tempestade, você tirou os olhos de Jesus, clame a Ele, porque Ele tem poder de te levantar de novo. Fica com essa palavra no teu coração. Eu quero te pedir que você compartilhe, que você curta esses vídeos e que você também venha se inscrever na nossa plataforma, para que você possa estar sempre recebendo esses vídeos abençoados da parte do Senhor. Amém? Deus abençoe tua vida.